E aí, galerinha, tudo bem? Bom, eu tô usando aqui, né, o meu tempinho que eu tenho, meus 3 vídeos aqui, para quem segue na sequência aí, ficaram muito parecidos, mesma camiseta, mesmo lugar, mas enfim, tá valendo. Quarta-feira, último dia antes, né, do nosso feriado aqui, essa semana um pouquinho mais curta. Eu queria gravar um vídeo aqui, na verdade, né, eu vou até usar aqui o meu computador, vou olhar um pouquinho para baixo, um texto, na verdade, né, uma reportagem que saiu no DV, ou DW, na verdade, DV é como a gente fala o W aqui em alemão, essa semana na Alemanha, né? Falando sobre a crise do sistema educacional da Alemanha. Pois é, como eu já disse aqui várias e várias vezes, né? Isso não é um tema de agora, é um tema recorrente, mas é uma reportagem muito fresca mesmo, né, falando um pouquinho da falta de assistentes sociais e educadores nas escolas e os problemas que elas estão enfrentando, principalmente depois da pandemia. Então eu vou até ler aqui algumas partes para vocês verem e vou discutir o que eu tenho visto também na escola aqui, o que eu tenho escutado de alguns colegas ou, né, às vezes reportagens aqui que a gente vê na televisão. Isso daqui, na verdade, né, é uma reportagem com relação a um pronunciamento da ministra de Educação aqui da Alemanha. E, e é um pouco engraçado, né? Como às vezes a gente pensa que um país de primeiro mundo tudo funciona perfeitamente. E como eu já disse várias vezes aqui, para mim eu falo que a gente acaba mudando só, né, a região no globo, a temperatura, o clima, mas no fundo, né, claro que questões culturais, tudo, não vou entrar nesses detalhes, mas no fundo, né, as pessoas, o ser humano, ele é igual. Eu vou aqui, né, procurar, por exemplo, olha só, o professor de matemática, por exemplo, que de acordo com seus alunos torna divertida até mesmo as aulas mais insuportáveis, ou o professor de educação especial que inclui alunos cadeirantes em seu projeto de teatro, ou o professor que incorpora suas aulas vídeos produzidos por ele mesmo, estão enfrentando muitos problemas atualmente. Pois é, nas últimas semanas ou últimos meses, um estudo após o outro deixou claro que o sistema educacional alemão precisa urgentemente de um corretivo. Em primeiro lugar, houve o estudo do PISA, eu já gravei um vídeo falando disso, né, que a Alemanha caiu bastante no PISA, no qual os alunos alemães tiveram um desempenho pior do que nunca. Olha só. Outro estudo também está criticando o déficit gritante de digitalização nas escolas alemãs. Olha só isso. Quase 1 em cada 2 professores, 47% dos professores relatou ou testemunhou violência psicológica e também física entre alunos, né, na escola alemã. Recentemente a gente teve um caso muito famoso aqui em Berlim, onde professores e até alunos foram hospitalizados, né, por causa de uma briga generalizada que aconteceu. Eles não deram, né, mais detalhes do porquê, mas enfim, então foi algo aí que preocupou e tem preocupado bastante, né, todo mundo que está aí envolvido com as escolas, não somente os professores, funcionários, mas também pais e alunos. Pois é, eu tô aqui, né, um pouco... Olha só, no passado também, aqui tá falando que a delegacia de ensino, como se fosse aqui, né, na Alemanha, teve que enviar para 800 escolas alertando sobre um boato do TikTok, dizendo que 24 de abril seria o Dia Nacional do Estupro. Muitos alunos estavam acreditando nisso. E eles estavam com medo de que eles poderiam fazer algo ruim, porque estava dizendo nesse TikTok viral para os alunos, de que nesse dia seria permitido. Eu fico pensando como é que alguém pode, né, fazer isso primeiro, como é que alguém pode soltar uma barbaridade dessa no TikTok, e como que os alunos acreditam nisso. Então, como é que essa juventude de hoje tem acreditado muito no que se coloca, né, na internet. E foi um caso, né, não vou entrar em detalhes também, de um desafio do TikTok, que a gente teve que infelizmente intervir aqui na escola, onde os alunos gravaram algo que foi muito ruim que aconteceu. E a gente fica, né, de mãos atadas, porque
contra o TikTok a gente não consegue fazer nada, né? Ou contra essas postagens, né? Nós professores somos ah, simplesmente aqui, né? Pessoas que nós tentamos, claro, dizer para eles o que é bom, o que não é, mas aí vai de cada um. Bom, aí vem sempre a questão dos bullying, né? Que isso é muito ainda hoje discutido. Tem falado muito, né, das questões dos imigrantes. A Alemanha tem recebido aí nos últimos 2 anos 200 mil crianças da Ucrânia, né? A Alemanha abriu as portas para todos os refugiados, então eles estão enfrentando muito problema porque não tá ou não tem espaço suficiente para essas crianças nas escolas. E aí a gente já tinha um grande problema que era a falta de professor, e aí, né, isso se agravou. Aí aqui um grande porém, né, que eles justificam que tudo isso tenha acontecido principalmente pós-pandemia, porque aqui a reportagem diz que o maior erro, olha só, né, isso foi algo muito discutido no Brasil também, o maior erro do sistema ou do governo alemão foi ter parado a Alemanha durante a pandemia do jeito que se parou. Né? E aqui tem alguns exemplos, como na França, 50 dias as escolas ficaram fechadas, na Espanha 45 e 31 dias na Suécia, a Alemanha ficou 180 dias com as escolas fechadas. Ou seja, em termos letivos, né, num ano de 200 dias letivos, é claro que pegaram aí 2 anos letivos, os alunos praticamente perderam 1 ano de escola. E eles atrelam esse fator de violência, de bullying, de desespero com TikTok, blá, 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 principalmente a isso. E dizem, né, a ministra da Educação disse que esse foi o maior erro do governo alemão. É algo a se discutir, né, porque no Brasil a gente teve tudo aberto, claro que a gente não está discutindo aqui, né, número de mortes ou tudo mais, mas o quanto isso influenciou sim, né, influenciou sim na escola, dado os dados mostrados aqui, né? Eles estão agora aqui no Brasil, eu já tinha visto bastante isso, escolas com psicólogos, isso é muito bom, e desde o começo eu falo aqui, né? É engraçado como na escola aqui não tem psicólogo, é algo muito importante para os alunos, para os professores, para os pais, se quiserem, e agora eles estão, né, nessa reportagem também, necessidade de psicólogos na escola. E aí foi feita uma pergunta aqui, com que frequência professores sentem esgotamento no trabalho? Tipo, 32% respondeu uma vez por semana, várias vezes por semana 24% e diariamente 12%. Só que a gente já tem mais de 60% das pessoas que responderam. Então, para vocês verem, né, aí a reportagem acaba como o sistema alemão, né, pode pagar bem, pode, né, ser tudo aí de primeiro mundo, mas é um sistema que está passando por uma dificuldade. Como eu sempre digo, se você está pensando em fazer essa mudança, né, está querendo, às vezes a gente pensa muito no Brasil, claro, de novo, as oportunidades aqui são inúmeras, são imensas, né? A qualidade de vida também é algo que não se discute. Ficar longe da família é difícil, o clima é difícil, agora tá começando o verão, melhora tudo, né? Mas tem um período no ano que é muito difícil e a gente tá passando aqui por uma crise, né? Que tá aí, tá refletindo muito nos professores. Como eu disse, né? O problema aí um pouquinho foi, né? Claro, dessa adaptação de 1 ano e meio que eu tava aqui na escola, de eu parar de fazer os vídeos. Não foi tão fácil, mas agora tá tudo um pouco mais calmo. Como disse, estou mudando de escola, minha cabeça tá um pouquinho mais tranquila com relação a isso. Mas não é fácil, né? Não são só 1000 maravilhas como muitos pensam. Mas, enfim, se alguém quiser saber um pouquinho mais da reportagem, de como é ou são as coisas aqui nas escolas alemães, pela minha vivência, claro, pela minha lente, né? Como eu vejo, como eu interpreto na escola que eu tô. Então, fica à vontade, pode perguntar, mandar e-mail aí, assim que der eu respondo e a gente vai conversando e melhorando tanto para mim quanto para vocês e, né, o que a gente puder aí acrescentar para a educação, para os professores, montar ou fazer uma classe um pouco mais unida. Essa é a minha ideia aqui, beleza? Um abraço e até semana que vem, amanhã é feriado. Vamos que vamos.